Eita, que o programa hoje está especial. Meio ambiente, educação, cultura, economia. E vamos começar o programa Furando a Bolha de hoje, agradecendo a você por estar aqui acompanhando, né, esse trabalho que a gente está realizando com o professor Roberto Paulino, que tem muito a nos ensinar. Roberto Paulino é pós-doutor, né, na área de ciências políticas e pode trazer para a gente muitas informações necessárias para que a gente fure a bolha e consiga ter um olhar mais ampliado. Professor Roberto Paulino, muito bom estar aqui com você. E começo perguntando em relação a esse apagão que aconteceu, coincidentemente ou não, com a saída do presidente, né, da Eletrobras, a Eletrobras que foi privatizada, que está aí com vários cortes, impactando toda a nossa realidade, e também trazendo nessa questão da privatização a nossa Clara Camarão, que está com preços aí 27% mais caro do que a Petrobras, causando toda uma bolha nessa questão da distribuição do nosso combustível, né? Como você avalia tudo isso, professor? Glaucia, querida, primeiro um abraço para você, é uma alegria reencontrar você aqui no programa, uma alegria reencontrar o pessoal que acompanha aí o Furando a Bolha, um abraço carinhoso a todas e todos vocês. Sobre a questão da privatização, Graça, esse programa vem desde o final da década de 80, década de 90, com Collor, e chamava-se programa de desestatização ou de privatização. E o que eles usaram como grande argumento da privatização? Que a privatização ia melhorar as coisas para a população, porque tudo que era público era ineficiente, era ruim, era caro, então tudo ia ser mais barato, melhor e mais eficiente para a população. E depois de 3 décadas, né, de 3 décadas aí de privatização, a privatização se mostrou um grande engodo, uma grande mentira, uma grande enrolação. Por quê? Os preços são mais caros. Vista, como você falou, a Clara Camarão tem um preço do combustível aqui no Rio Grande do Norte 27% mais caro do que o preço dos postos Petrobras nos outros estados. Veja, 27% mais caro o combustível da Clara Camarão aqui no Rio Grande do Norte. Segundo lugar, esse apagão tem muito a ver com a falta de investimentos. As empresas que privatizam, elas não querem investir nada, elas querem só lucrar, sobem os preços da energia elétrica, sobe o preço do combustível e não reinvestem praticamente nada. As usinas, quem construiu as usinas hidrelétricas do Brasil foi o Estado, foram os governos, né, desde o período da ditadura, depois na época posterior à ditadura militar, mas foi o Estado Nacional, não foi as empresas privatizadas. Ao que eu saiba, não tem uma única empresa hidrelétrica construída por as empresas privadas. Elas só se aproveitaram do patrimônio construído pelo Estado para, digamos, lucrar em cima. E hoje é a mesma coisa, né? Quando privatiza, elas ganham em cima e não reinvestem praticamente nada. Isso é provavelmente o que está por trás desse apagão. Então, essas privatizações só se mostraram um grande engodo, uma grande mentira, uma grande enrolação. Qual é a saída? A saída é reverter. Reverter. Quem deveria reverter isso inicialmente era o governo do PT, um governo com origem na esquerda, que devia ter coragem de reverter isso. Infelizmente, o PT no governo não tem tido coragem de enfrentar essa questão e tentar reverter as privatizações. Pelo contrário, a gente viu aí, né, em governos anteriores do próprio Partido dos Trabalhadores, privatizações, processo de privatização num governo de origem de esquerda. Eu espero que esse governo agora, do Partido dos Trabalhadores, ainda que numa aliança com a direita, não venha privatizar mais nada, porque essas privatizações estão se mostrando uma grande mentira, um grande engodo, como eu falei. Então, essa é a expectativa nossa. O que fazer é tentar reverter as privatizações, né? Porque a população é contra, a população está contra, quem termina pagando o pato disso é a população, e o que nós temos que tentar é impedir novas privatizações e reverter as privatizações que já foram feitas. Você acha que isso é possível, professor, essa reversão? Inclusive, recentemente, um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas veio aqui te procurar justamente para o senhor assinar um documento com essa solicitação da reversão. Você acha que há possibilidade? Depende da força do movimento social. Nada é impossível de mudar, entendeu, Glaucia? Eu sou dessa força. Agora, eu acho muito difícil reverter essas privatizações. Sendo bem realista, é muito difícil.
Mas, por exemplo, a Europa está revertendo muitas privatizações. Os governos estão revertendo as privatizações. Se lá é possível, por que aqui não? Às vezes, a própria quebra das empresas, o serviço passa a ser tão ruim que os governos são obrigados a reencampar as empresas privatizadas. Essa tem sido a realidade na Europa. As empresas privadas, repito, estão prestando um serviço tão ruim que a população exige e os governos terminam reestatizando. Pode ser que no Brasil, mesmo que o movimento social não tenha tanta força para impor essa reestatização, que os governos venham ser obrigados, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, a reestatizar como condição de manter um bom serviço. Porque, veja, o fornecimento de energia elétrica, quando falha, ele não atrapalha somente a população civil. Ele atrapalha empresas, ele atrapalha o próprio capitalismo. Então, o fornecimento inadequado ou inconstante não é bom. Então, pode ser que o próprio capitalismo chegue à conclusão que é necessário reestatizar essas empresas, como está ocorrendo na Europa. E outro ponto importantíssimo é educação, né? A gente falou aí nessa questão da privatização, que é muito séria, e pelo menos a nossa educação parece que não está sendo ameaçada, apesar de que a gente sabe que não é igualitária a condição, né, de quem estuda em uma escola privatizada e uma escola particular e uma escola pública. Mas o que eu quero trazer aqui é uma boa notícia, pelo menos uma relativa boa notícia, que é a questão do governo do estado que aderiu ao programa de escola integral. Passando, a expectativa é que passe de 32% para 50% o número de escolas que disponibilizam esse serviço integral para os alunos. O senhor acredita que esse pode ser um bom caminho para a gente tirar essas crianças da rua, da marginalidade, da violência? Eu acredito que esse é um caminho, Glácia. Ontem teve um debate aqui na Câmara sobre drogas, sobre segurança, e eu dizia exatamente isso. A política de segurança atual está completamente falida, porque ela é baseada simplesmente na repressão ao crime, né? Mas você tem que tirar a criança lá embaixo, antes que um jovem, um garoto, entre na criminalidade, você tem que tirar esse garoto, dando educação integral, dando ocupação, dando emprego, né? Esporte, cultura, lazer, para que o garoto não se perca, a menina não se perca no caminho do crime. Você não pode combater a causa do problema. A segurança pública não pode ser baseada, como é hoje, em combater os efeitos. Você tem que combater a raiz do problema, que é a falta de alternativa para o jovem que está lá embaixo. Então, educação integral é um componente fundamental disso. Agora, eu particularmente acho que a governadora Fátima está muito atrasada nisso. É bom que ela tenha aderido ao programa, Agora, por exemplo, Pernambuco já está com 67% da sua educação no estado em tempo integral. O Rio Grande do Norte, mesmo com o governo de uma professora, está com apenas 30%. Então, eu espero e torço para que a governadora Fátima realmente faça, que isso não seja apenas um anúncio para fazer propaganda, que ela consiga, em mais 4 anos, vai ser o segundo mandato dela, que ela consiga elevar desses 32% para 50%, pelo menos, a educação em tempo integral no nosso estado, que, como eu falei, é uma saída, né, de promoção social, da juventude mais pobre, uma saída para evitar o crescimento da violência, é uma política combinada com a política de segurança pública. Tudo isso aí é uma política de combate à pobreza, de desigualdade. Que uma criança que está o dia inteiro na escola, né, é uma criança que vai se formar, que vai ter uma formação escolar diferente do que tiveram os pais dessa criança muito pobres, que não tiveram chance de estudar, vai poder ir a uma universidade. Então, tudo isso abre horizontes para as crianças. A educação integral abre horizontes. Então, eu realmente estou numa grande torcida para que haja uma ampliação. Mas, além disso, nós temos que pensar também nos professores. Tem que remunerar melhor os professores. Nós vimos aí greve de professores, né? De professores especialmente, reclamando que estão ganhando muito pouco. Não adianta ter educação integral pagando tão mal as professoras e professores. E hoje o salário das professoras e professores do Rio Grande do Norte é um dos menores do país. Vou repetir. O salário das professoras e professores do Rio Grande do Norte é um dos menores do país. Isso é muito ruim, num estado governado por uma professora. Então, a gente tem que tentar reverter isso. Eu espero, torço, né? E fica aqui minha reivindicação de que a governadora Fátima Bezerra acelere a implantação da educação em tempo integral, que isso não seja apenas um anúncio vazio para fazer propaganda, realmente ela consiga chegar pelo menos em 50%,
e que ela melhore o salário e as condições de trabalho das minhas colegas e dos meus colegas professores. Professor Robério, o senhor, como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Natal, vem enfrentando desafios, né? A Caravana da Educação, que já visitou várias escolas, sabe muito essa questão de espaço físico, porque eu fico imaginando, uma criança em tempo integral, ok, vai ficar onde? Dentro da sala de aula, que já não comporta nem nas 4 horas, né, de curriculares. Então, esse espaço físico com esporte, com lazer, com cultura, que é uma das suas bandeiras de defesa também, são fundamentais para esse processo de tornar integral o ensino, né? E outro ponto também fundamental que o senhor esteve recentemente numa discussão foi a contratação por professores temporários em vez de fazer um concurso. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa questão. Olha, Glácia, hoje o espaço das escolas estaduais e municipais aqui em Natal, o espaço é insuficiente para implantar a educação integral. Por quê? Porque se você trouxer o pessoal, os alunos da tarde, os alunos da manhã que saíram da aula não vão ter onde ficar na escola. Porque eles, em geral, ficam na sala de aula e não tem outros grandes espaços de quadras, de laboratório, de biblioteca, para os alunos do turno da manhã ficarem. Você teria que construir novos prédios, mas isso não é caro. Você pode construir prédios baratos, bibliotecas, salão de vídeo, sala de vídeo, 2, 3 salas de vídeo. A coisa mais simples do mundo, você construir uma sala de vídeo, 2 ou 3 salas de vídeo, e passar todo dia à tarde um filme para essa garotada, ou construir mais uma quadra, né? Ou construir salão de jogos. Você tem jeito de deixar a criançada da manhã na escola quando a garotada da tarde chegar. Agora, você precisaria fazer adaptações de espaço. E as escolas estaduais têm espaço. Eu visito muitas escolas aqui que o espaço é imenso. Eu conheço o Floca aqui em Natal, né? O Floca, conheço a escola Juscelino Kubitschek, lá em Açu, se não me engano, que são gigantescas, que tem espaço para novas construções. E não, cara, você poderia fazer uma construção de alvenaria barata, mesmo sem reboco, mas bem feita, né? Que comportasse o pessoal do contraturno, quando os alunos de um turno estiverem assistindo aula. Isso é plenamente possível. Agora, precisa de investimento, precisa de decisão. Não adianta, repito, a professora Fátima Bezerra dizer que vai elevar de 32 para 50 e ficar no gogó, ficar só na conversa. Tem que efetivar isso. Para isso é necessário investimento. E não uma política de contenção fiscal, de contenção de gasto, como o ministro Haddad está fazendo. Porque hoje a política do Partido dos Trabalhadores é de contenção de gasto, de arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal não vai dar investimento em novas escolas, né? Investimentos públicos. Então, é isso que eu queria dizer. Você precisa, de fato, construir novos espaços e novas ocupações, né? Para os alunos do turno do contraturno. Enquanto alguns alunos estão na sala de aula, os restantes dos alunos do outro turno precisam estar em outras atividades. É algo que a gente precisa estar pertinho para poder acompanhar e fazer a coisa acontecer, né? Porque a sociedade civil organizada é quem pode também fortalecer esse trabalho na educação. Não é uma responsabilidade só dos parlamentares. Isso é bastante importante que seja frisado. Você que está nos escutando, nos vendo, compartilhe esse vídeo, vamos aumentar essa corrente em prol da educação e do meio ambiente, né? Professor Roberto Paulino, o senhor também é um ativista reconhecido aí em todo o estado. E eu estou aqui com o coração partido com essa notícia que 525% foi o dado estatístico do aumento do desmatamento da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte. Isso é seríssimo, equivale a 29 campos de futebol. Eu vou abrir umas aspas aqui que, de acordo com a matéria, né, da minha amiga jornalista Mirela Lopes, o desmatamento da área da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte subiu de 40 mil metros quadrados entre janeiro e maio de 2022 para 210 mil metros quadrados, no comparativo com o mesmo período deste ano. Os números representam, o que a gente acabou de falar, um aumento de 525%. E olha só, ela continua aqui, eu achei importantíssimo que o Rodrigo trouxe para a gente frisado nessa matéria, que é o seguinte: com essa elevação, os dados apontam que o Rio Grande do Norte segue na contramão da média nacional, que teve uma redução de 42% do desmatamento da Mata Atlântica. Essa queda é notável, principalmente entre os estados que tiveram maior área desmatada em 2022, como Minas Gerais, que
que teve redução no índice de desmatamento de 47%, além da Bahia, o índice de redução 43%, no Paraná, 54% e Santa Catarina, 46%. Alagoas, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe foram os únicos que apresentaram alta. Quer dizer, a nossa Mata Atlântica, né, que para as pessoas, a maioria já sabe, mas quem não sabe, é a mata ciliar ali, né, todo o litoral brasileiro, que já é assim, dizimada, porque todo mundo quer morar na beira do mar, agora está aí com toda essa falta de respeito ao que nos resta de Mata Atlântica, né, professor? Qual o seu comentário? Olha só, Glácia, da resposta anterior, da questão da educação integral, eu queria completar também que a criançada no contraturno, o pessoal que sai da manhã, do turno da manhã, precisaria, digamos, dar uma boa refeição, porque não dá tempo eles irem para casa e voltarem para ficar na escola. Então, o governo do estado vai ter que providenciar uma boa refeição para essa garotada, um almoço para essa garotada poder ficar em tempo integral na escola. Agora, vendo a questão da Mata Atlântica, eu vejo com muita tristeza, porque, veja, Glácia, você sabe, você está envolvida, nós estamos num grande projeto, né, de arborização de Natal, e agora um projeto de realização da Conferência Potiguar do Clima, no dia 21 e 22 de setembro. Nós vamos realizar a primeira Assembleia Permanente do Clima aqui no Rio Grande do Norte, para a qual eu quero convidar todas e todos a irem conosco a Caicó, no SERES da UFRN, um centro da UFRN chamado SERES, lá em Caicó, dia 21 e 22 de setembro, para discutir exatamente um processo de reflorestamento de todo o Rio Grande do Norte, especialmente no nosso semiárido. E receber uma notícia dessa é de uma tristeza imensa. Enquanto a gente tenta reflorestar, alguns desmatam. E veja, a Mata Atlântica, ela é muito, aqui em cima, ela é muito delgada, ela é muito fininha. Lá no Paraná, em São Paulo, ela é mais larga. Mas à medida que você vai subindo, ela vai ficando uma tirinha cada vez mais estreita. E ela acaba, praticamente, a Mata Atlântica, ela acaba aqui no Rio Grande do Norte, já com uma faixa de poucas dezenas de quilômetros. Então, você está desmatando um ambiente, um ambiente muito delicado. É uma coisa muito grave, porque é uma Mata Atlântica aqui muito estreitinha, muito fininha. E você perder uma área tão grande dessa, tem um impacto muito grande. Então, é muito triste ver isso. É triste ver que os órgãos governamentais, como o IDEMA, do governo do Estado, o IBAMA, que é o organismo nacional, não coíbem isso. Deviam coibir, deviam proibir, deviam fiscalizar. Mas ficam em silêncio vendo isso, né? Por quê? Porque tem interesse aí dos canavieiros, dos produtores de cana. Porque quem é que ocupa centralmente a Mata Atlântica aqui no Rio Grande do Norte? Os produtores de cana, que vão ali naquela altura de Pipa, né, da altura aqui de Goianinha. Sempre que podem, eles fazem uma queimada à noite e desmatam um pedaço de mato. Compram um pedaço de terra e desmatam para ampliar o plantio de cana. Mas não é a cana que alimenta as pessoas, nós precisamos de alimento, né? Então, é uma coisa que eu vejo com muita tristeza, esse desmatamento, vai na contramão do que o mundo está tentando fazer, vai na contramão do que nós aprovamos na COP Potiguar, que é plantar 5 milhões de árvores no estado, vai na contramão do que nós vamos tentar fazer na Assembleia Permanente do Clima, no dia 21 e 22. É uma tristeza muito grande ver esses números, e o que eu chamo aqui é a gente fazer um esforço para reverter e fazer uma cobrança ao IDEMA, uma cobrança ao IBAMA, que coíba esse tipo de desmatamento, porque o silêncio é cumplicidade. Quem cabe é o IDEMA, é o IBAMA que cabe coibir esse tipo de desmatamento. Isso é inaceitável. É isso que eu queria deixar aqui sobre esse tema, Glácia. Realmente é algo que me entristece bastante, mas eu acho que a gente não pode só ficar triste, não, né? A indignação é o que faz a gente ir na ação e tentar ver o que está acontecendo aqui com o Rio Grande do Norte. Há também muitas reclamações em relação às empresas eólicas, né, que estão aí devastando a Caatinga. A gente precisa, de fato, ter um comitê que possa... seriam os revolucionários ambientais, né? Não xiitas, porque eu acho que a gente também tem que ver a questão da sustentabilidade, tendo esse olhar para a economia, as pessoas precisam trabalhar, ok, mas a gente não pode perder a nossa vida, porque daqui a pouco não vai ter trabalho, porque não vai ter mais vida, né? As árvores são o que mantém a gente vivo. E aí, Roberto, eu queria te perguntar também, em relação a essa questão do professor João Maria Fraga, que a gente
toda essa discussão em relação à ditadura, e ele trouxe para a sala de aula, né, um fruto do mestrado que ele desenvolveu. As músicas que foram proibidas na ditadura trouxe para a sala de aula para fazer essas discussões com os alunos. Como é que você vê isso? Olha, Glácia, eu vejo com muito bons olhos, né? A discussão sobre a ditadura, sobre os anos de chumbo, é muito importante. Foram anos muito tristes da nossa história, né? É uma página, como diz uma música, uma página infeliz da nossa história. Eu vivi, né, os últimos anos da ditadura. Eu comecei a militar em 76, 77. Tive algumas prisões curtas, não tive prisões longas. Outros sofreram muito mais que eu. Tive prisões de 1 ou 2 dias, né? Mas fui solto rápido. A primeira no DOPS de São Paulo, 2 dias. Um susto muito grande, né? Mas me liberaram rápido, porque era um garoto muito novo. Mas lutei, fui para a rua, e minha maior felicidade foi ver a campanha da Direta Já. Só para você ter uma noção, poucos como sabem, mas nos grandes atos da Direta Já, o movimento sindical me escolheu para falar no grande ato da Direta Já em Belo Horizonte. E foi eu que falei em nome do movimento sindical, ao lado de Tancredo Neves, de Ulisses Guimarães, de Lula, no grande ato de Belo Horizonte, né? Eu falei em nome de todo o movimento sindical de Minas Gerais. Para mim foi uma grande honra, né? Que eu me escondi um pouco em Minas Gerais, né? Porque eu não conseguia mais emprego em São Paulo. Eu entrei numa lista da Federação das Indústrias, e meu nome estava lá, eu não conseguia emprego em nenhuma fábrica, nenhuma empresa mais em São Paulo. Eu tive que me refugiar para não vir voltar para Natal, porque aqui eles iam me reconhecer fácil, né, pela minha família. Eu terminei me refugiando em Minas Gerais e fui para lá um tempo, né? E depois, quando emergi já na campanha das diretas, né? Então, eu vejo esse período como um período muito difícil, um período muito duro, mas tudo tem começo, meio e fim. Ditaduras têm começo, meio e fim. O governo Bolsonaro parecia inquebrantável, né? Bolsonaro cantava aí de galo para todo lado, né? E perdeu. A gente vê aí governo de direita que parece que entram, né? E o governo Trump, no começo, eu vi muitos amigos meus, amigas, chorando, né? Dizendo que o governo Trump nos Estados Unidos era o final do mundo, era o final dos tempos, né? Um governo de ultradireita que ia acabar com os Estados Unidos, levar um grande retrocesso moral, civilizatório, e no final Trump só ficou um mandato e perdeu. O Bolsonaro ficou só um mandato e perdeu. A gente está vendo aí a ascensão da direita agora na Argentina, preocupante. Mas o mundo, eu sou muito otimista, eu acho que o mundo caminha para frente. Tem retrocessos? Tem. Vai ter retrocessos? Ainda vai. Mas se você olhar desde a Idade Média, os avanços humanos na cultura, nas ciências sociais, no conhecimento, foram gigantescos, né? E eu acredito que esses espasmos, esses pulsos de retrocesso à direita, são o grito de um sistema que está morrendo. Tem todo animal feroz, quando está morrendo, ele aí vira uma fera, ele morde, ele se esperneia, né? O capitalismo é um sistema decadente e que esperneia, né? Mas o mundo, a roda da história, a roda é para frente. Eu acho que o futuro humano vai ser, eu acredito, sou muito otimista, né? Pode ter um retrocesso global? Pode, mas eu particularmente sou muito otimista, eu vejo que há um avanço civilizacional, um avanço da civilização muito grande. As mulheres não votavam há 100 anos, os negros eram escravos no Brasil há 150 anos, né? E tudo isso acabou a escravidão, hoje as mulheres votam, hoje, em 1950, a maior parte dos brasileiros era analfabeto, hoje as pessoas sabem ler, mal, mas sabem ler, né? Hoje todo mundo escova os dentes. Então tem muita coisa que avançou, que a gente às vezes não percebe, porque a gente quer sempre mais. E é normal que a gente queira sempre mais. Mas eu vejo muitos avanços. E da mesma coisa com essa coisa da ditadura, né? Eu acho que a ditadura veio e foi embora. Foi embora. E se a gente tiver um novo retrocesso do país, eu acredito que as novas gerações vão derrotar de novo e vão construir um mundo diferente, melhor. Professor Roberto, eu fico muito feliz de te ver assim otimista, porque a visão que a maioria das pessoas tem dos militantes é que são pessoas pessimistas, que estão sempre, né, com a faca nos dentes, e você mostra que você tem, sim, grandes esperanças, inclusive vê já hoje
mudanças que você contribuiu para que a gente pudesse também chegar até aqui, né? Eu agradeço. Eu também, no que eu posso, eu faço a minha parte e fico muito feliz de nós mulheres hoje estarmos aí de igual para igual, porque antes a realidade não era nada fácil. E aí eu queria terminar esse programa de hoje pedindo para as pessoas compartilharem, curtirem, comentarem, né? Aumentar esse engajamento para que a gente possa furar mais bolhas de fake news que estão aí correndo, né, à solta, para um professor realmente que sabe do que fala e pratica o que fala. Agora, a gente está no mês de agosto, mês dos pais, né? E eu achei linda uma homenagem que a Câmara Municipal fez, que o seu filho João veio aqui, e um abre aspas da fala dele, que eu queria com essa fala, que você comentasse, a gente encerrasse o programa, que ele disse assim, eu posso não falar, mas eu tenho um orgulho muito grande do meu pai, porque ele é sempre uma pessoa otimista, né? Uma pessoa que sempre está sorrindo, e uma pessoa que luta por grandes causas. Como foi sentir seu filho falando isso ali numa sessão solene em homenagem aos pais? Foi muito gratificante para mim, Glaucia, porque o João, realmente, meu filho, é muito tímido, né? Ele é muito econômico nas palavras, e para ele falar o que ele falou ontem é porque é verdadeiro, né? Ele dizer que tem orgulho do pai, para mim foi emocionante, eu realmente me emocionou, né? Ele falar isso ontem, e ele dizer que não fala, mas que tem muito orgulho do pai pelo que eu faço, é sempre confortante, né? A gente sempre se sente confortante, ainda mais vindo de um filho, né? O reconhecimento das pessoas em relação ao nosso esforço é sempre muito confortante. Se é de um filho, mais ainda. Então, eu fiquei muito orgulhoso, tá certo? De mim mesmo e do meu filhote, né? Ontem, nessa homenagem aqui na Câmara, quero agradecer a ele, a Vânia, quero agradecer a todos os amigos, né? A Câmara Municipal e a todos os amigos, companheiros que propiciaram esse momento tão feliz de ontem. Obrigada, Robério Paulino, professor Robério Paulino. Parabéns a todos os pais que sabem cumprir essa nobre missão, né? Furando a bolha dessa hipocrisia de que a gente sabe que muitos pais, eles só têm os filhos e não cuidam. E tem outros que cuidam como realmente precisa ser. E a esses pais, o nosso parabéns. E é isso, professor Robério Paulino. Até nosso próximo programa. Até nosso próximo programa. Um beijo no coração. Seu, Glaucia, de todas e todos.